Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, vim fazer mais um videozinho de replante. Tenho aqui uma catleia para fazer replante. Já tirei ela do cachepô. Ó, vejam só. Tá com as raízes até boa, né? Tem umas raízes boas, ó. Essas raízes aqui que estão brancas, ó. Essas são as raízes boas. Essas secas aqui, ó. A gente faz a retirada de todas elas. Já mostrei para vocês em alguns vídeos, né? Mas vim mostrar novamente. Tenho algumas plantas, pessoal, para me replantar, então vocês tenham paciência comigo, porque vai ter bastante vídeo de replante de orquídea aqui, tá? Tenho também umas suculentas também para trocar de cachepô, de vasinho, né? Então, se você não é inscrito e você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve. Se você chegou nesse canal aqui, nesse vídeo por acaso, já se inscreve, já curte, já comenta, deixa o seu comentário o que você tá achando dos meus vídeos. E voltando aqui, ó, pra minha plantinha, eu vou fazer aqui a limpeza dessas raízes, tirar todas essas raízes secas, deixar somente as raízes boas, ó. Vejam só como tá bonitinha essa pontinha, ó. Tá vendo, ó? Essa pontinha verde, a câmera não tá muito focando hoje. Ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou retirar todas essas raízes verdes, secas, deixar somente as raízes boas, né? Pra mim tá mostrando a vocês como que eu faço o meu replante, tá? Então, pessoal, eu tô aqui, ó, com uma tesourinha já esterilizada. Eu esquento ela bem na chama. E aí, pra não passar nenhuma bactéria, né, pra planta. Alguma bactéria que já tenha nela, né? E eu venho aqui, ó, e faço essa limpeza. Eu tiro todas essas raízes secas. Deixo apenas as raízes boas, né? Tem bastante raiz boa. Tem raiz nova vindo. Então, essas raízes secas, pessoal, se deixar, só vai servir só pra ficar retendo água, né? E apodrecendo e trazendo fungo pra planta. Então, a gente tem que, quando vai mudar a planta de substrato, tem que olhar como é que tá as raízes. E para retirar, pessoal, se o seu cachepôzinho ele é de madeira, para você fazer a retirada da planta do cachepôzinho de madeira, é só deixar de molho aí uns 10 minutinhos. Você consegue tirar todas, recuperar bastante a raiz, tá? Você consegue desgrudar ele do cachepô sem muitos sofrimentos, tá? Perder uma raiz ou outra, isso daí a gente vai, né? Mas a gente consegue salvar ao máximo fazendo assim. Essas raízes aqui, elas estão boas, ó. Tá vendo? Então, essas aqui eu vou deixar. Tirei somente as raízes que estão seca. Seca, que vai servir só de acúmulo de umidade, né? Juntar a água e apodrecer. É só para que vai servir. Então, a gente faz aqui essa limpeza, ó. Deixei somente as raízes boas. Essa daqui tá boa, ó. Veja só como ela tá bonitinha, ó. Branquinha. Tem essa daqui, ó, que tá bem grande. E essas outras aqui, ó, como elas estão bonitas. Tá vindo um brotinho novo, ó. Tá vendo, ó? Esse brotinho aqui, ele morreu. Então, eu vou retirar ele também. Vou aproveitar e já vou cortar e deixar somente esse aqui, né? Que tá vindo. Então, eu vou vir aqui, ó, com a tesoura. E já vou fazer a retirada desse broto também, que não pode deixar nada podre ou que venha trazer algum fungo para a planta, né? Essa planta aqui tava lá no fundo, né? Tá precisando de uma atenção. Essa folha velha aqui, ó. Já vou cortar. Essa outra aqui também. Deixar somente as... Tá bem machucada essa folha, ó. Tá bem judiada essa planta. Tem essa daqui, ó, que tá bonita ainda, essas folhas. E eu vou replantar ela, né, pessoal, pra vir... Tá até bonita de raiz, ela vai se recuperar bem.
Então, pessoal, tem aqui, ó, um vasinho de plástico, né? Essa daqui eu vou plantar no vasinho de plástico, né? Para reter um pouco mais de umidade para ela. Mas aqui dentro, ó, eu coloquei pedacinhos de madeira, ó. Vejam só tem somente pedacinhos de madeira. O substrato que eu vou usar aqui com ela são pedacinhos de madeira. Coloquei no vasinho de plástico só para reter um pouco mais de umidade para ela se recuperar melhor. Agora eu vou encaixar ela aqui dentro, baixar um pouquinho vocês para mostrar. Tem que colocar um pouco mais de substrato, porque a planta tem que ficar somente sobre o substrato, né? As raízes não podem ficar enterrada. Depois, conforme ela for crescendo, aí ela vai descendo para o substrato. Vou colocar aqui também um pouco de esfagno. Esse esfagno já está umedecido com um pouquinho de adubo, um pouquinho de enraizador. Então, eu vou fazer aqui uma caminha de esfagno para ela. E já vou aqui, ó, posicionar ela. Arrumar as raízes dela. Então, ó, vejam só, eu só posicionei aqui as raízes dela, ó, dentro do vasinho. Eu não enterrei, só arrumei. Daí agora, pessoal, eu vou vir com um palitinho de churrasco para tutorar ela. Vou posicionar ele aqui. Só porque a planta precisa disso, assim, para a planta enraizar bem e ela ter um melhor desenvolvimento, ela precisa se sentir segura aonde ela está plantada. Se ela se sentir segura, ela vai enraizar bem. Se não, pessoal, não vai funcionar para ela, tá? Ela não vai conseguir enraizar, não vai conseguir se adaptar. Vou prender ela aqui, ó, no arame. Depois, quando ela estiver bem adaptada, pessoal, é só tirar isso aqui, esses amarrilhozinhos, é só retirar. Mas isso aqui é para dar uma segurança para a planta, para ela se sentir bem firme, bem fixada. Então, a planta tem que se sentir segura para poder ela ter um enraizamento total, né? Vou colocar aqui esse arame. Eu tirei para poder a planta entrar, né? E agora tá difícil de... Entrou. Como eu já falei em outro vídeo, sempre que você for cuidar da sua planta, pessoal, vocês tiram uma hora do seu dia aí somente para cuidar dela, porque ela precisa de bastante atenção, né? Então, você vai ficar disponível só para ela, não vai fazer uma outra coisa, só cuidar somente da planta, não vai ficar saindo, né? E as plantas, elas também são seres vivos, elas precisam de cuidados, assim como a gente precisa de cuidados. Elas se alimentam dos nutrientes que o ambiente oferece para ela. E também quando a gente aduba elas, né, elas se alimentam. E o interessante, pessoal, é que a orquídea, ela não se alimenta só pelas raízes, né? Ela se alimenta também pelas folhas. Então, o uso de adubo foliar também é muito interessante para elas, ó. Vejam só como tá ficando, ó. A planta tá bem amarrada, ó, bem segura, ó, firme, não tá balançando. Por mais que você balance, a planta não balança. Então, aqui ela vai crescendo e vai se enraizando, tá? Então, ó, pessoal, vejam só como ela ficou, ó, com as raízes somente postas em cima do substrato, ó. Não tem nada enterrado. Aqui tá o brotinho, ó. Coloquei esses palitinhos para estaquear ela, para ela se sentir segura, ó. Por mais que você balança, ó, a planta tá firme, tá vendo, ó? Tá firme, tá bem estaqueada. Agora eu vou colocar o adubozinho nela, né? O adubo que eu uso.
mostrar a vocês, ó, tá vendo? Por mais que você balança, a planta ela não balança, ela fica, tá firme. Então, é isso que a orquídea quer, que ela fica firme, que é para poder ela enraizar bem. E as raízes dela, ó, vejam só, vou colocar bem pertinho para vocês verem, ó. Fica somente sobre o substrato, não é enterrado. Conforme ela for crescendo, ela vai procurando umidade, ela mesmo vai grudando na madeira. Ó, veja se eu tirei isso aqui para vocês verem, olha lá a pontinha, ó. Então, ela mesmo vai procurando a madeira e vai se enraizando e vai procurando a direção dela. Então, pessoal, tendo feito isso agora, a planta tá bem firminha. Agora eu só vou pegar e colocar um pouquinho de adubo, né? O adubo que eu uso aqui, ó, é o adubo de liberação lenta, o Osmocote. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, eu uso o Osmocote. Eu só venho aqui, ó, e vou colocar em volta de todo o vaso, ó, que de acordo com que a gente for regando, ele já vai liberando a quantidade certa de nutrientes para a planta. Agora é só esperar ela se adaptar aqui, aguar, né, colocar ela num ambiente bem iluminado, que esse tipo de planta que gosta de iluminação. Iluminação não quer dizer sol direto, tá? Iluminação é um lugar protegido do sol, mas que tenha bastante luz, que pegue bastante luz, que não seja os raios solares, tá? Então agora é só aguardar e ver o resultado do desenvolvimento dela. Como ela está plantada no vasinho plástico, vai reter um pouco mais de umidade. Tem esfagno para aqui, para ela, né? Então, eu acredito que ela vai se dar bem, que eu tenho algumas plantas que estão em vaso plástico que também estão indo bem. Aqui eu costumo plantar mais em cachepô. Prefiro mais em cachepô do que em vaso plástico. Mas quando a planta ela tá assim debilitada, pessoal, então é bom a gente reter um pouco mais de umidade para ela se recuperar melhor, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e ainda não se inscreveu, se inscreva para mais conteúdos iguais a esse. Selecione o sininho em todos para que sempre que eu postar algum vídeo, o YouTube já te notificar, para que você já receba a notificação e já venha ver o meu vídeo, tá? Um forte abraço e espero vocês no próximo vídeo.